of Abraham, you're the God of covenants and faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast. Oi, gente, graça e paz. Então vamos lá concluir o último capítulo, né, dessa minissérie com relação a gente entender o reino espiritual, e hoje nós vamos falar sobre a autoridade, não é, espiritual. E na profecia de Isaías 61 fala, não é? Lá o batismo já falava, não é, sobre a autoridade espiritual, porque a gente sabe que lá no início das escrituras em Gênesis, Deus deu autoridade, né? Ele deu autoridade ao homem. E o homem, por não exercer essa autoridade foi retirada da terra. Você não vai ver em momento algum o exercício de autoridade falado, né? Você vai ver Deus dizendo, eu te repreendo. Você vai ver o profeta falando, Jerusalém que foi escolhida, o Senhor te repreenda. Vai ver na situação com relação ao rei Saul, que estava atormentado, né, por demônios, e aí foi chamado o Davi, ainda o Davizinho, ainda não era rei, mas já tinha sido ungido, e ele chega com o seu instrumento, e ali dedilha o seu instrumento, e o Espírito, né, age através do instrumento dele, e os demônios se afastavam de Saul. Então, assim, no Velho Testamento, depois da passagem do Gênesis, não é? Quando o inimigo chega até Eva e Adão não está presente, também quando chega depois e é oferecido, né, o fruto proibido, ele não exerce a sua autoridade, e por causa disso ela foi retirada. O que acontece? A gente não vê mais essa autoridade na terra, não é? Foi retirada, Deus retirou essa autoridade na terra. Ana, e quando essa autoridade volta? Volta já no Novo Testamento. Já volta uma profecia antes do nascimento de Jesus, que é a profecia de Isaías 61, que diz que ele lá no Jordão, no batismo, não é? Que a Trindade se junta à terra, né? Pai no céu dizendo, meu filho, que eu muito me agrado, Jesus em carne na terra, e o Espírito Santo desce em forma de pomba. Então a Trindade se junta na terra. Naquele momento a autoridade volta para a terra, né? E só depois que acontece o batismo, que acontece o descer do Espírito Santo sobre Jesus, que ele ganha a autoridade, ela volta para a terra, que ele pode se encontrar, não é? Começa o ministério dele e ele pode se encontrar com Satanás, né? Para ser tentado. E aí lá nessa passagem, não é? De Marcos, você vai ver que Satanás fala a palavra, Jesus fala a palavra, e aí só no momento em que Jesus exerce a autoridade falada é quando ele diz retira-te, não é? É quando ele faz a grande proposta para Jesus, que ele se curve e adore a ele, né? Mais uma vez tentando ser Deus, não dado por satisfeito por ter sido expulso do céu, por querer ser Deus, e aqui na terra, quando se encontrou com o filho, ainda, né, conversando a palavra, ele ainda tenta, né, dizer a ele, eu dou tudo a você e eu só quero que você se encurve e me adore. E aí é quando Jesus exerce a palavra falada, não é? Retira-te. E aí foi quando Satanás saiu da presença de Jesus. É o momento que você começa a ver a autoridade aqui na terra. Mas Jesus não ficou com essa autoridade só para ele, não é? Lá em Mateus,
no livro de Mateus 10:1, fala que o Senhor, ele deu autoridade, né? Fala que ele vos deu autoridade. Então é assim, Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha muitos discípulos, entendeu? Então ele deu, né, autoridade aos seus apóstolos desde o início da sua caminhada, não é verdade? E ele não mais, indo mais além, a gente pode ver que ele deu aos 70. Né? Os 70 iam em pares, de aldeia em aldeia, expulsando demônios. E aí eles chegam, né, cheios de alegria, assim como diz a palavra, dizendo assim, Senhor, a gente dá ordem aos demônios e eles se submetem a nós, né? Eles chegam felizes da vida porque estão expulsando os demônios na autoridade do nome de Jesus. Então, assim, o Senhor deu autoridade ao homem. E essa autoridade não é para ficar guardada, não é? Quando essa autoridade foi retirada, foi por quê? Porque o Senhor disse a Adão, né? Guarda o jardim. Por que a gente guarda as coisas? Por que a gente guarda o nosso relógio, o nosso dinheiro, o nosso carro? Porque tem ladrão. E o ladrão, como diz a palavra, ele somente vem para matar, roubar e destruir. E foi o que aconteceu, né, lá no Éden, e aí tudo se perdeu, mas no batismo do Jordão, como havia sido dito na profecia de Isaías 61, ela foi retomada. E foi retomada e foi distribuída. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que a autoridade foi nos dada por Deus, não é? Jesus resgatou isso no Novo Testamento, deu aos seus discípulos e ainda mais deu aos 70. E ele diz mais, quando eles chegam dizendo felizes porque os demônios se submetem a eles, ele ainda diz assim, eu vi Satanás caindo como fogo, não é? Então, assim, quando Satanás veio rodear no Éden, ele já tinha sido expulso do céu. Por isso que Deus disse a Adão, guarda o jardim. Então, amigos, eu quero dizer para vocês que, assim, a autoridade nos foi dada e ela não é para estar guardada no bolso nem numa caixinha. Ela é para ser utilizada, não é? Quem está na presença do Senhor, quem está em Cristo, não é? Nova criatura é, mas não tão somente, eles têm autoridade, nos foi dada autoridade, não é? Nós somos nação eleita, santa, separada, e nós temos a autoridade para pisar na cabeça da serpente, em escorpiões e toda a ação do inimigo. Então, assim, use essa autoridade em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que a gente tem que ir e pregar a todo evangelho. E aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Mas nós temos autoridade para agir contra as ações do inimigo aqui na terra. Então use essa autoridade em nome de Jesus. Não deixe ela guardada, ela te foi dada. Ela é a maior arma que nós temos contra as trevas. Então use essa autoridade. E assim, foi um prazer estar com vocês nessa minissérie. Tem coisa nova vindo por aí, né? Deus abençoe tua casa, Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe a tua vida. E a gente se encontra na próxima. Se você gostou de todo esse conteúdo, curte, compartilha, nos ajuda a enviar para mais pessoas, abençoar a vida de mais pessoas. Não é? O YouTube entende quando você curte e compartilha e se inscreve no canal, que é um conteúdo relevante para entregar para mais pessoas. E quando você ativa as suas notificações, todas as vezes que a gente tiver vídeo novo aqui no canal, vai te avisar. Um beijo grande e fiquem com Deus.